Olá a todos, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, tentando compartilhar um pouquinho daquilo que entendemos sobre os ensinamentos da espiritualidade, por meio dos estudos do Livro dos Espíritos. É um grande prazer poder participar junto com a comunidade espírita Caminheiros do Amor. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte do grupo Caminheiros do Amor, que fica na Rua Arnaldo Magnicaro, 1370, na cidade de São Paulo. Então a gente tem aí, ao longo desse período em que ainda temos que permanecer com um distanciamento, trazer um pouquinho daquilo que entendemos por meio das novas tecnologias, já que não podemos fazer algumas explanações presenciais, mas aí então por meio desses recursos que a modernidade nos fornece, então a gente vai conseguindo aí suprir um pouquinho dessa falta de estarmos todos juntos, próximos, juntos em coração estaremos sempre, e com a espiritualidade também a gente nunca se separou, ficamos todos aí muito contentes de tê-los junto a nós nos Evangelhos no Lar, nos momentos que estudamos, as informações dos livros da doutrina. Então eles sempre estão com a gente, nos inspirando, nos auxiliando e aprendendo junto conosco. Então nós vamos hoje chamando a todos para um recolhimento neste momento de elevação do espírito, em que, como já aprendemos, é a prece que nos eleva a Deus, nos faz nos sentirmos ali amparados e abraçados por Deus, por todos esses irmãos benevolentes, e assim a gente vai conseguindo, pouco a pouco, confortar os nossos corações. Então vamos agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, elevando a Ele os pedidos, agradecimentos, os louvores, por estarmos vivendo esta caminhada. É um momento importante para o progresso da humanidade e devemos agradecer por estarmos encarnados neste momento, porque a todos nós que conseguimos sair deste momento que requer muito equilíbrio, muito amor, muita caridade, que saímos fortalecidos deste momento, saberemos enfrentar todos os obstáculos que ainda haverão de surgir. Então é importante entendermos que se estamos reencarnados nesta época, vivendo este momento delicado, é porque tínhamos condições, equilíbrio e forças para passar por este momento. Então nós devemos confiar em Deus e devemos fazer com que este momento seja um momento de união e não de desespero para todos nós. Então que esse momento possa ser de muitas vibrações por todos os irmãos encarnados e desencarnados, que estão passando por alguma dificuldade, seja ela do corpo físico, do espiritual. Então que Deus ilumine o caminho de todos, que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bom, continuando o nosso aprendizado, nós estamos terminando no capítulo 11 da Lei de Justiça, de Amor e Caridade, e estamos hoje falando um pouquinho sobre o amor maternal e filial. Então é para nós entendermos essa condição do relacionamento entre pais e filhos, como se processa tudo isso, sendo nós espíritos imortais. Então nós estamos aí por várias encarnações constituindo famílias na consanguinidade, e também aumentando o nosso relacionamento como seres espirituais
né? A cada experiência dessa, todas essas pessoas que fazem parte do nosso convívio, a gente acaba estabelecendo um laço de amizade, de amor, de compreensão com todos eles, né? Então, acabamos nos tornando também famílias espirituais. Mas a espiritualidade também vem nos esclarecer, né, por meio dos questionamentos de Kardec, que foi muito importante fazê-los, né, sobre alguns relacionamentos entre pais e filhos que não são tão equilibrados e amorosos, né, como aquilo que nós chamamos de família perfeita, né, onde tudo se encaixa, né, há grande sentimento de amor, de caridade, e aí então nós precisamos compreender por que alguns lares, alguns relacionamentos, às vezes até mesmo dentro do nosso convívio, né, nós vamos vendo ali que filhos e filhas se afinam mais com o pai, né, ou se afinam com a mãe, então muitas vezes tem ali um relacionamento muito mais aberto, né, muito mais de confiança. Então a Kardec busca entender, né, tudo isso. Então aqui nas questões, né, 890 até 892, que nós vamos buscar compreender, né, hoje, eles vão então nos dando alguns momentos de esclarecimento, né? Então Kardec pergunta, né, para a espiritualidade: o amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo, né, comum aos homens aqui, a humanidade, né, e aos animais? Então, quando ele fala aqui se é uma virtude, né, ele está perguntando para a espiritualidade se esse sentimento é algo que o espírito desenvolve, né, ou é um sentimento que já está no espírito, né? Isso, essa condição de amar, né, aqueles que estão sob sua responsabilidade. Então, aqui, a espiritualidade responde a Kardec, né? É uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse de sua conservação. Mas, no animal, esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No homem, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho além da tumba. Vedes que há nele alguma coisa mais que no animal, né? Então a gente vai aprendendo aqui com a espiritualidade, né, que esse sentimento, né, que uma mãe, uma genitora, né, sente pelo seu filho, né, tem um lado na condição da instintividade, né, do instinto. Por quê? Porque quando nós fomos criados por Deus nesse processo de evolução, né, para esse processo de evolução, a gente tinha que fazer esse processo de aprendizado por meio de vivências, né, e convivências num ambiente em que a gente não conhecesse plenamente essa condição da imortalidade, né? Então era necessário que a gente vivesse uma vida que, para podermos exercitar, né, o que aprendemos e poder reforçar aí a nossa condição de convivermos uns com os outros, nós tínhamos que viver experiências que eram finitas, né? Então, de tempo em tempo, experiências que tinham início, né, meio e fim, para que a gente pudesse então aprender. E aí, dentro dessas condições de aprendizado, nós vivemos conforme as leis divinas. E uma das leis, né, é a lei de conservação. Então, a lei de conservação, ela condiciona o espírito, né, a cuidar,
né, de todos os seres da natureza, né? E essa condição, então, para a continuidade da espécie, né, faz com que haja um desejo muito maior, né, de cuidado com aqueles que nós geramos, né, porque ali se estabeleceu um laço de compromisso, né. Então, o que Kardec obtém como resposta é que na questão do animal, e aí nós observamos aí por tudo que já nos traz a ciência, né, e todos os estudos, e também hoje, né, com essa questão de alguns programas que observam o comportamento dos animais, nós vemos que o cuidado, né, da mãe para com o filhote, ele vai até o momento em que o filhote ele consegue se sustentar pelo seu próprio esforço. Então ele já consegue ali ter o seu alimento, consegue construir o seu local, né, de amparo, né, onde ele vai ali escolher uma caverna, dependendo da espécie, né, construir um ninho numa árvore, enfim, né, buscar um ambiente mais propício para a sua existência, e aí ele consegue então buscar o seu sustento sozinho, sem depender mais que a mãe lhe traga um meio de subsistir, né? Quando nós falamos isso com relação ao ser humano, né, ao espírito encarnado, ele tem um componente a mais, que é um laço afetivo, né, que um desenvolve pelo outro e que faz com que, além dessa condição da necessidade de existir e subsistir, né, existe também o relacionamento. Porque como somos seres inteligentes, né, pensantes, o que acontece? A nossa relação entre mãe e filho, pai e filho, né, ela começa a ter um componente a mais, que é a questão do diálogo, né, a questão da existência e a convivência no mesmo espaço, né? Então, uma certa dependência com relação ao aprendizado, que é a passagem, né, para o filho da experiência vivida, né, pelos pais, orientações nos caminhos para poder fazer com que haja menos sofrimento, né, orientações que possam levá-los a ter tranquilidade, aquela questão do amparo no momento em que o filho passa por alguma desilusão, por alguma dificuldade, então ele recorre ao que nós costumamos chamar de porto seguro, que são os seus pais, né? E esse relacionamento, ele se estende até mesmo após o desencarne. Mesmo que a pessoa não tenha conhecimento da vida espiritual, da continuidade do espírito, né, mas essa condição do sentimento da saudade, ela prevalece, né, porque se estabeleceu um vínculo entre os dois, né? E aí, qual tiver que voltar primeiro, né, é que normalmente a gente espera que a natureza siga o seu curso, né, e que os pais desencarnem primeiro do que os filhos, mas nós vemos que em algumas condições da vida, dependendo do que se estabeleceu de convivência entre eles e a missão uns dos outros, pode haver a necessidade de um filho retornar antes dos pais, né? Mas mesmo que isso ocorra desta forma, o laço afetivo entre eles haverá sempre de permanecer, né? Bom, na questão 891, Kardec pergunta à espiritualidade, né? Se o amor materno é uma lei natural, né, por que existem mães que odeiam os filhos e frequentemente desde o nascimento? Né? Eles colocam aqui como resposta a Kardec. Às vezes, uma prova escolhida pelo espírito do filho ou uma expiação. Se ele tiver sido um mau pai
mãe ruim ou mau filho em outra existência, em outra existência. Né? Em todos esses casos, a mãe ruim não pode ser animada senão por um mau espírito, que procura criar dificuldades ao do filho, né, ao espírito do filho, para que ele fracasse na prova desejada. Mas essa violação das leis naturais não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que tiver superado. Né? Na questão anterior, a espiritualidade nos coloca aqui, né, na verdade, o Kardec nos coloca para nos reportarmos as questões 205 e 385, que lá essas questões falam um pouquinho sobre essa condição do amor, né, incondicional de uma mãe. Né? No Evangelho mesmo a gente aprende, quando falamos lá de piedade filial e também do amor, né, dos pais, que o amor da mãe é o amor mais puro, né? O que se pode comparar muito mais seguramente com o amor divino para conosco. Mas o que Kardec coloca aqui para a gente é uma observação que é comum, como nós tocamos antes no assunto. Né? Pode ser que em alguma oportunidade reencarnatória se estabeleça entre mãe e filho, né, entre pai e filho, uma condição de necessidade, né, de expiação, ou seja, de corrigir aquilo que não se fez correto nas encarnações anteriores. E aí você pode colocar dentro da mesma família, na verdade isso é pedido por nós, espíritos, no momento em que vamos reencarnar, para que possamos retornar, né, ao um seio familiar onde tenhamos que recuperar, né, algumas ações não bem sucedidas de outras encarnações. Então, neste momento, né, se nós fomos pais, né, desses que hoje serão os nossos pais, e não soubermos dar amor, dar carinho, conduzi-los no caminho de Jesus, né, no caminho de Deus, pode ser que não, numa encarnação a gente então tenha que fazer com que isso se torne, né, um relacionamento amoroso. Né? E aí, então, como eles esclarecem aqui, pode ser que o espírito que serão nossos pais ainda não tenham entendimento. Né? E, como nós já aprendemos, muitas vezes nesse processo da reencarnação, os espíritos, pelo seu padrão vibratório, muitas vezes se reconhecem. Né? Então, os que são inimigos, então, mesmo que tenham outra aparência, tenham outro nome, seja uma outra encarnação, mas o padrão vibratório dos dois, eles se chocam muitas vezes, né? E essa questão da animosidade, da dificuldade, muitas vezes ela se exalta, né? E então, até mesmo no processo reencarnatório, porque ali somos chamados ao plano espiritual para sermos esclarecidos do processo todo que vai acontecer, né? Então, quando começa o processo de ligação do espírito com o corpo, né, essa nossa condição de contato com o plano espiritual, né, do espírito reencarnante, ela ainda é muito forte, né? E pode ser que neste momento os espíritos consigam se identificar como seres inimigos, né? Então, pode ser que nesse momento, depois do reencarne, tendo essa afinidade abalada, a mãe pode então rejeitar o seu filho, né? Veja bem, nós vamos sempre lembrando que isso não é uma regra, né? Existem hoje, nos tempos modernos, muitos estudos que remetem à condição, né, de processos em que a mãe pode sofrer um distúrbio, né, depois, no pós-parto. Né? Então, pode ser uma depressão, né, pode ser alguma coisa
alguma situação traumática que ocorreu no parto, né? Então, alguma dificuldade que muitas vezes a impede, né, de ter contato com essa criança e que não necessariamente serão derivadas das experiências anteriores, pode ser dessa própria vivência, né? E aí, após um tratamento, após uma orientação, essa mãe retoma o equilíbrio da sua vida e aí passa a amar o seu filho, né, de forma plena. Então, o que a espiritualidade está comentando aqui, que pode ser, né? Então, eles colocam aqui que, às vezes, é uma prova escolhida pelo Espírito do Filho. Então, eles não estão dizendo que é sempre assim, né? Então, isso a gente precisa compreender, né? Então, pode ser que, em algum momento, aí algum relacionamento possa ser abalado por essa condição, mas não necessariamente isso é uma regra, né? Muitas vezes isso pode acontecer em função de uma condição traumática durante o processo de gestação ou até mesmo, como a ciência já conseguiu identificar, um processo de depressão após o nascimento do filho, né? Bom, na questão aqui 892, então Kardec pergunta aqui a espiritualidade, né? Quando os pais têm filhos que lhes causam desgosto, não são excusáveis, né, de não terem por eles a ternura que teriam caso contrário, né? Ou seja, aqueles pais em que, né, acabam dando ali a oportunidade para os seus filhos, acham que estão dando o melhor que podem e mesmo assim o filho se desvirtua, né? Então Kardec está perguntando se isso não seria um motivo para, por exemplo, assim, que nós os liberássemos da responsabilidade, né, de não estar gostando daquela criança em função dela não atender aquilo que eles esperavam, né, de um filho. E aí aqui então eles respondem, eles falam não, né? Ou seja, então, né, eles não são isentos da responsabilidade de não gostar dos seus filhos pelo fato de eles não serem aquilo que eles imaginavam que eles seriam. Eu falo, porque se trata de um encargo que lhes foi confiado e sua missão é a de fazer todos os esforços para os conduzir ao bem. Por outro lado, esses desgostos são quase sempre a consequência dos maus costumes que os pais deixaram os filhos seguir desde o berço. Eles colhem, portanto, o que semearam. Então, cada vez que Deus coloca sob a responsabilidade, né, um filho para os pais, né, é um compromisso que eles assumem, né, de fazer com que aquele espírito possa se desenvolver, né? Mesmo naquela condição da questão anterior, onde há as divergências, onde há as dificuldades, né, mesmo identificando, por exemplo, uma mãe identificando que mesmo o filho, tendo gerado o filho, tendo passado por todas aquelas coisas, ela sente raiva, ela sente ódio por ele, qual que é a busca que ela tem que fazer? Ela tem que se harmonizar, né? Pedir o amparo da espiritualidade amiga, pedir o amparo a Deus, né, para que haja uma harmonização naquele relacionamento, né? Ela não pode simplesmente alimentar o ódio por uma criança, né? Nas questões em que a espiritualidade pede que a gente se reporte, né, nessas questões, depois cada um aí, se puder, dê uma lida, né, que eles citam aqui nessas questões aqui, a 205, a 385, né, a 392 e também a 582 e a 583, né? Então seria bom darmos uma lida. Mas aqui, a espiritualidade, numa dessas questões, eles esclarecem para a gente que Deus já nos deu essa condição de reencarnarmos como crianças e ter essa imagem, né, meiga, delicada, né, para que a gente passasse nesse processo da infância
a imagem para aqueles que nos recebem, né, de uma necessidade de amor, de amparo, de carinho, né? Então, embora os espíritos que reencarnem possam ser espíritos difíceis, né? Mas o período da infância é exatamente para dar a esse espírito uma imagem daquela que nós chamamos de angelical, né? Então, uma criança com simplicidade, né, com a sua fragilidade, sempre na dependência de alguém com mais condições de guiá-la pelo caminho certo, né? Então, o que ocorre é que quando nos é dado a oportunidade de sermos, né, pais, e aí não entra só a questão de pais biológicos, né, é numa questão de um todo isso, né? Todos aqueles que recebem para a sua responsabilidade um espírito ainda em desenvolvimento, né? Então, recebe uma criança sob a sua responsabilidade, não importa se foi ele mesmo, né, quem o proveu a vida, mas o que importa é que ele vai fazer parte daquele momento da sua família e que você tem por ele a mesma responsabilidade, ou seja, guiá-lo pelo bom caminho, né? Então hoje a gente tem conversado muito, né, com essa questão das eras tecnológicas, então muitos pais estão relegando a terceiros, né, a criação dos seus filhos, né, deixando que outras pessoas sejam responsáveis por aquilo que ele irá se tornar no futuro, né? E quando estão com a oportunidade de convívio com a criança, muitas vezes a desprezam, a trocam, né, uma tarefa do trabalho, né, seja ela do remunerado ou não remunerado, né? Então a relega ali a um canto com um equipamento eletrônico para que ela se ocupe ali, a criança se ocupe e não incomode nas suas tarefas, né? Então, se ela não demonstra pela criança nenhum amor, futuramente, quando ela passar a ter a necessidade de ter esse amor de volta, ela não tem o que cobrar, né? Ela não tem do que reclamar, porque ela nunca deu, né? Então, às vezes, os pais chegam, né, nas suas fases idosas e muitas vezes sofrem de abandonos por alguns dos filhos, né, porque muitas vezes não deu, enquanto era possível, a eles o carinho e a atenção que eles mereciam, né? Não dedicaram a eles o tempo que era necessário para eles se sentirem amados, para eles se sentirem amparados, né? E aí muitas vezes relegam isso, transferem para uma babá, né? Transferem para uma professora, né? Para um terceiro, né? Que vai cuidar dele. Então é muito difícil depois cobrar uma postura dessa criança, né, de respeito àqueles que são seus responsáveis, sendo que eles nunca deram a ele essa compreensão, né? Então, às vezes, nós nos deparamos com situações em que nós vemos, às vezes estamos aí, né, agora nem tanto, mas quando tínhamos a oportunidade de estar passeando nesses centros de compras, né, e aí quantas vezes nós não víamos uma criança que diante de uma queda buscava a babá ao invés de buscar a mãe, né? Se sentia muito mais segura com a babá porque a babá é que estava com ela o tempo todo, dando a ela o carinho, né? Então, quantas vezes nós temos relatos de crianças, né, que choram no momento em que a babá está indo embora, né, ou que alguém que está lhe dando o carinho e a atenção está indo embora, porque ela sabe que a partir daquele momento não vai ter mais atenção, porque aqueles que estão com ela normalmente a encostam num canto, ou querem colocar ela para dormir porque estão cansados, né? Então nós vamos reconhecer muito esses comportamentos, né? Então é necessário
que aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, daqueles que são pais, né, ou daqueles que estão com essas crianças sob sua guarda, é importante que a gente dê a elas esse entendimento, né, de seres amados. Porque se houver ali, né, animando aquele corpo físico, um espírito revolto, né, um espírito que está ali numa encarnação de expiações duras e difíceis no relacionamento conosco, a gente começa a mostrar para ele que o amor existe, né, que ele é importante para nós, que ele faz parte dessa nossa condição de vida, né, e que ele tem muito valor para nós, para que ele se sinta amado, para que ele se sinta seguro, para que ele possa se sentir ali realmente um ser, né, para que ele possa ter o seu valor. Então é isso, gente. Espero que eu tenha conseguido aí trazer um pouco daquilo que entendi sobre o ensinamento do Evangelho, né, do Livro dos Espíritos, e que ele possa então esclarecer um pouco das dúvidas que nós carregamos. Tá certo? Então que Deus abençoe a todos. Um grande beijo nos corações e que o caminho de todos nós seja sempre iluminado pela divindade e pelos benfeitores do plano espiritual. Que a gente consiga, com todo esse amor que Deus dedica a todos nós, sermos filhos bondosos, né, e reconheçamos o amor e a importância que ele tem em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos.